Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos ao Vetor EAD. Eu sou o professor Diego de Filosofia e hoje a gente começa aí uma viagem, uma jornada por 2.500 anos de história do pensamento, beleza? Espero que vocês estejam prontos aí, porque vai ser um rolê longo, um rolê daqueles que vocês não vão esquecer. Suave? Vamos lá então um pouquinho para a gente tentar entender de onde vem a filosofia, né? Que é o tema da nossa primeira aula aí, o início da filosofia, beleza? Coloquei aí para vocês uma fotinho de alguns dos deuses do Olimpo, né? Mas vamos lá. A grande questão que essa galera estava se fazendo era a seguinte: como nós podemos explicar o mundo e as coisas que existem nele? Essa é a grande questão que aquela galera há 2.500, 2.600 anos estava fazendo para si mesma. E aí, a partir disso, eles faziam três perguntinhas. A primeira dela era a pergunta de quem nós somos, depois de onde nós viemos e para onde nós vamos. Isso significa basicamente o quê? Que essa galera estava se perguntando a origem da nossa própria existência, da nossa própria vida, né? Vamos lá então tentar entender como é que essa galera respondia a essas três questões naquela época. Olha só, a gente começa então com um período chamado de período cosmogônico, beleza? Cosmos. Então, a origem do cosmos. Então, de onde tudo veio. Esse período que vai entre 15, o século XV e o século VII a.C., ele é um período em que a gente tem dois nomes principais, Hesíodo e Homero. O Hesíodo teria escrito a Cosmogonia e a Teogonia. O Homero é famoso por ter escrito a Ilíada e a Odisseia, né? Que na verdade a gente não sabe se esses caras realmente escreveram, se esses caras realmente existiram. Isso por um motivo muito simples. Naquela época era muito mais difícil de você conseguir lugar para escrever, né? Então o papel, o papiro naquela época era uma coisa muito difícil e muito cara de se fazer. Então a gente conta muito com a tradição oral, né? Mas bom, enquanto a gente está lá na cosmogonia pensando como os deuses e os titãs criaram o mundo, na teogonia, a gente está pensando aquele período dos deuses do Olimpo, e a Ilíada e a Odisseia se passam justamente nesse período teogônico, tel, de Deus, né, em grego. A Ilíada e a Odisseia vão contar, em princípio, a história da Guerra de Troia, mas principalmente como os deuses mexiam com as vidas humanas, né? Os deuses aparecem aí como o destino, e nós, humanos, aparecemos aí como joguetes dos deuses, beleza? Então, olha só, esse período é um período mitológico também. Então, isso quer dizer basicamente que o pensamento ele vai se desenvolver a partir de uma fantasia para conseguir explicar o universo. Ou seja, a partir de uma série de fantasias para tentar explicar as coisas que nós não entendemos, inclusive de onde nós viemos, para onde nós vamos e quem nós somos, você cria uma série de mitos, né? Nesse período também, os gregos eles vão tentar explicar para a gente, ou melhor, explicar para eles mesmos, como é que a natureza funcionava. Então, cada deus ou cada titã, geralmente, vai ter aí uma representação da natureza, né? Então eu trouxe aí para vocês alguns exemplos, como Gaia, que representa a Terra, Urano, que representa o céu, e montes e pontos, que representam os mares. Mas aí a gente vai ter também sentimentos humanos sendo representados pelos deuses, como, por exemplo, o amor representado por Eros ou por Afrodite em alguns mitos, né? A gente vai ter algumas ações humanas aí representadas também pelos deuses, como, por exemplo, a guerra representada pelo deus Ares, o deus da guerra, né? Então aí a gente tem o Concílio dos Deuses do Rafael e o Panteão Olímpico aí, que é o panteão mais famoso, gerou aí uma série de filmes, de desenhos, de histórias, enfim, Percy Jackson, Cavaleiros do Zodíaco, tudo isso parte desse panteão olímpico aí, né? Então a gente consegue ver alguns deuses aí mais claramente do que outros,
Como, por exemplo, a gente consegue ver o deus Ares ali de cantinho, né? Com o seu elmo e a sua lança, segurando sua lança, muito parecido com ele. A gente consegue ver a deusa Atena, que também é a deusa da guerra, mas da guerra justa, né? Enquanto Ares é só o deus da guerra. A gente consegue ver ele segurando seu tridente, o deus dos mares, Poseidon, né? Ali pensando como que refletindo como que eu vou governar essa galera toda aí, que é Zeus, o deus dos deuses, né? O Cupido ali que aparece, que é Eros, o deus do amor. Então, aí a gente podia ficar horas tentando entender o que era cada um desses deuses, beleza? Então, o importante desse período é a gente pensar que as forças da natureza eram representadas por deuses, né? As coisas que nós não conseguíamos entender ou que nós tentávamos explicar eram aí explicadas por meio de mitos. Beleza, gente? Vamos seguir mais um pouquinho aqui, então. Em algum momento ali da história, os mitos eles vão deixar de ser suficientes para explicar a ordem do mundo. E isso vai acontecer por alguns motivos. O primeiro desses motivos é que se iniciam as navegações e, portanto, esses gregos, essas pessoas, começam a ter contatos com outros povos diferentes, né? Com outras mitologias, com outras formas de ver e de explicar o mundo. Aí aparece, né? E o mercado marítimo. Então a gente começa a ter aí a comercialização, o mercado mesmo, per se, a escrita silábica, ou seja, a construção das palavras escritas e os sentidos, o que muda completamente a forma de comunicação das pessoas, e o surgimento da polis, que talvez seja o mais importante de todos. Polis é cidade-estado grega, certo? Quando a gente pensa numa cidade-estado, a gente está pensando numa cidade que ela é autônoma, ela é independente por si só. A gente tinha uma série de cidades-estado na Grécia Antiga, e eu vou citar aqui para vocês algumas das mais conhecidas, as 3 mais conhecidas, né? Atenas, que é a principal e onde surge toda a civilização ocidental. Esparta, que é conhecida aí pelos seus guerreiros, né, por ser uma cidade militar, e Tebas. Essas são as 3 principais poleis. Daí poleis, o plural de polis, beleza? Polis vai dar origem também à palavra política. A gente vai ver mais para frente, mas eu já adianto para vocês que política nesse sentido é tudo aquilo que acontece dentro da polis, beleza? Então tudo aquilo que acontece dentro da cidade é uma questão política. Nesse momento, a gente vai repetir aquelas 3 perguntinhas sobre como a gente pode explicar o mundo e as coisas que existem neles. Então, quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Lembrando que teve aí toda uma troca, né, de experiências, enfim, de mitologias, de racionalidades, de teorias, quando você começa a ter essa interação entre os povos por causa das grandes navegações, tá? E aí aqui as coisas vão mudar um pouquinho. Quando você vai se juntar em grupo, quando você vai formar uma cidade, é preciso que você pense racionalmente uma forma possível de governá-la. É preciso que você comece a repensar a sua vida na Terra, independentemente das suas crenças, ou seja, dos mitos que regem a nossa vida aí. Então, a partir daí, surge o Logos. O Logos é a razão, certo? É esse grande conceito que a gente tem para racionalidade. É um meio de pensar o mundo de forma racional. A gente vai ter, então, aí algumas pessoas aparecendo que vão usar esse novo método de observar o mundo, que não é partido da crença, e que vai tentar entender o concatenamento lógico das coisas da natureza, ou seja, da physis, certo? Physis, essa vai ser uma palavrinha super importante nessa aula. Aqui a gente vai ter também a importância da fala, então como as pessoas se comunicam, como as pessoas debatem ideias e como as pessoas discutem. E a gente vai ter o início, então, da filosofia propriamente dita, com os pré-socráticos. Então a gente tem uma ruptura entre mito e filosofia acontecendo a partir dessa série de coisas que levam as pessoas a pensarem de forma mais racional e tentarem explicar a sua existência a partir daquilo que elas têm de concreto
nada mais, nada menos do que a physis ou a natureza. Beleza? Então vamos lá. A gente então vai conhecer alguns desses filósofos, os filósofos da physis, ou os físicos, né? Physis, para vocês lembrarem sempre, vocês vão fazer aquela relaçãozinha com a disciplina de física, né? Que estuda a natureza, estuda os fenômenos naturais. A physis, então, é a natureza, beleza? E esses filósofos, além de serem os primeiros filósofos, são também os primeiros físicos. Então, nesse momento, essa galera vai ter uma preocupação muito grande com a própria natureza. Eles vão tentar estabelecer o princípio do universo, ou seja, aquilo que dá origem a todas as coisas, ao que nós vamos chamar de arqué, beleza? A gente vai ter também a busca da unidade em meio à multiplicidade, ou seja, diante desse mundo tão múltiplo, eu preciso encontrar alguma coisa una, alguma coisa que una todas as outras coisas, beleza? Nesse mapinha que eu coloquei aí para vocês, vocês vão conseguir ver que esses filósofos eles estão espalhados ali pela região da Grécia, né? Pela região do mar Mediterrâneo, na verdade. Se vocês forem dar uma olhadinha, vocês vão ver que tem alguns ali até na Itália. Isso a gente explica e a gente fala de Grécia Antiga, não é a Grécia como estado, como país que a gente conhece hoje, né? Isso só foi acontecer, a unificação da Grécia como a gente conhece hoje, só foi acontecer muitos séculos depois, tá? Nesse momento aqui, a gente está falando de uma região que a gente vai chamar de Magna Grécia, beleza? Que são essa região banhada aí pelo mar Mediterrâneo, tudo bem? Então, vamos seguir aí, a gente vai conhecer o primeiro desses filósofos pré-socráticos, também conhecido como o pai da filosofia, que é o senhor Tales de Mileto, certo? Que viveu ali entre 623 e 546 a.C., aproximadamente. Esses números sempre vão ser aproximados, gente, porque como a gente não tinha o registro, é muito difícil da gente ter certeza a época em que essa galera viveu de fato, tá bom? Os historiadores da filosofia e os historiadores, eles dão sempre datas aproximadas. Então, olha só, Tales de Mileto faz parte da escola jônica. Isso significa que Mileto, que é a cidade onde ele vive, fica ali perto da Jônia. Então, vocês vão ver que esses filósofos eles vão ser sempre o nome de alguma coisa. Esse de alguma coisa é o lugar onde eles vivem, a cidade onde eles vivem. Beleza? E aí, a escola vai fazer parte, geralmente, da região da qual eles fazem parte. Beleza? Vamos lá, então, dar uma olhadinha aqui no que o Tales está pensando. Bom, eu disse para vocês que esses filósofos pré-socráticos eles queriam estabelecer a arqué, né? Eles queriam estabelecer o princípio do universo. E o princípio do universo para o Tales de Mileto, essa arqué vai ser a água. Olha só, vocês vão ver que o Tales não estava tão errado tantos milhares de anos atrás. Como? Bom, a água ela pode ser encontrada sob as mais variadas formas e estados. Isso quer dizer que a gente pode encontrar água em formato líquido, a gente pode encontrar um estado gasoso e em estado sólido, né? A gente pode encontrar ela em todas essas formas. Então, Tales parou e pensou, bom, eu posso encontrar água em diversos estados. Então, ela está em todos os estados conhecidos. Interessante. Ela está diretamente vinculada à vida. A gente precisa beber água, a gente precisa de água para cozinhar, ou seja, a gente precisa de água para conseguir sobreviver. Ela é a alma do cosmos, ou seja, o cosmos em si, ele tem o seu princípio e esse princípio, sua essência é justamente a água. E essa água significa movimento, devir, ou seja, o porvir, aquilo que está sempre em movimento, que está sempre acontecendo, que está sempre por vir. A água nada mais é do que movimento. Beleza? Então, olha só. A água ela é encontrada sob as mais variadas formas e estados. A gente sabe que isso é verdade. Ela é diretamente vinculada à vida, além da gente precisar beber e precisar dela para cozinhar, para fazer higiene e tudo mais. A gente sabe que uma grande parte do nosso próprio corpo é constituído de água, né? E acho que quem tentar ficar sem beber água muito tempo. E aí o Tales vai dizer, então, que por encontrar água em tão diversas formas dentro da natureza, ela muito provavelmente é
a alma do cosmos. E ela significa justamente esse movimento, esse devir. Beleza? Vamos lá, então. Segundo dos filósofos pré-socráticos é o senhor Heráclito de Éfeso, que viveu ali entre 545 e 480 a.C. e também faz parte da escola jônica. O Heráclito, ao contrário do Tales, mas não tão diferente assim, ele vai pensar que a origem de todas as coisas, a origem do universo, a arqué, portanto, é o elemento fogo, beleza? Olha só, fogo é aquilo que permite o fluir. Então eu quero que vocês imaginem, bota ali fogo na grama. O que vai acontecer? Esse fogo vai fluir. Claro, ele tiver vento para alastrar, para crescer e tudo mais. O fogo também aqui, para o Heráclito, representa o dever da realidade, justamente porque o fogo ele se movimenta, né? O fogo ele representa também a luta, o contrário, o divergente. Então, o fogo ele tem essa característica de destruir e de fazer renascer depois, né? Pensem aí na ave mitológica Fênix, né? Que ela se consumia em fogo, se fazia cinzas e voltava depois à vida. Daí, de novo, o fogo é o movimento, beleza? Então, para o Heráclito, o fogo ele está incluso aí em todas as coisas. O fogo ele dá o movimento da vida, né? Vocês viram que eu dei um spoilerzinho ali rapidão para esse outro filósofo que nos aparece aí, que vocês devem conhecer, vocês já devem ter ouvido falar dele aí nas aulas de matemática, por exemplo. Ele é o Pitágoras de Samos. Sim, exatamente, Pitágoras, né? Então, o Pitágoras ele foi sim um grande matemático, mas ele também foi sim um grande filósofo. Aqui eu queria fazer um parênteses com vocês. É importante a gente lembrar sempre que esses filósofos, eles também são matemáticos, eles também são o que se chamava naquela época de alquimistas, eles, como eu já disse, são físicos também. Então a filosofia, aqui nesse princípio, ela não é puramente uma ciência humana. Não, ela é uma ciência da natureza. Olha só que interessante. Ela é sim uma ciência humana, porque ela está se questionando aí a origem da vida, mas ela também está questionando a natureza, o que faz da filosofia uma ciência da natureza, né? Então, olha só, Pitágoras viveu entre os séculos 6 e 5 a.C., lembrando que aqui a gente está diminuindo sempre os anos até chegar na contagem, zerar a contagem com o nascimento de Jesus Cristo no Ocidente, né? Aí o Pitágoras ele faz parte da escola itálica, porque ele está mais próximo ali da região da Itália, beleza? Para o Pitágoras, olha, zero surpresas, a arqué, a origem do mundo, é um número. Então, para um bom matemático, a origem de todas as coisas, o princípio de todas as coisas, é justamente o número. A realidade aqui para o Pitágoras constitui a harmonia ou, na verdade, a concordância entre discordantes. O que o Pitágoras está querendo dizer? Ele é um maniqueísta. O que é isso? Você tem o masculino e o feminino, você tem o bom e o mal, você tem a luz e as trevas. Beleza? Você tem sempre um discordante. Só que essas duas coisas, que são aparentemente contrárias, elas não se anulam, muito pelo contrário, elas se completam, né? Elas precisam uma da outra para sobreviver. Isso vai levar, esse pensamento vai levar a um cara que eu não indico a ninguém, mas que a gente vai ver muito mais lá para frente, chamado Hegel, uma coisa chamada de dialética do senhor e do escravo. Mas não vem ao caso, não vou colocar o carro na frente dos bois, como dizia minha avó, não é mesmo? Então, essa realidade é justamente uma harmonia ou a concordância desses discordantes. É natural que na natureza, que na vida, haja essas discordâncias. Além disso, para Pitágoras, a realidade também é um sistema ordenado de proporções que são representadas por números. Bom, a engenharia está aí para provar isso, a arquitetura está aí para provar isso, não é mesmo? A gente consegue transformar todo o mundo ao nosso redor em quê? Em número. A gente consegue fazer por meio das proporções do nosso corpo, da natureza em si, a gente consegue mostrar
e representar tudo isso em números. Quem gosta de matemática aí sabe exatamente do que eu estou falando. Para o Pitágoras, uma outra coisinha bastante interessante, bastante importante, é a música, né? A música é número. Quem já estudou um pouquinho de música sabe que as escalas são numeradas, rola toda uma questão com a matemática na música, né? Os sons, eles são produzidos por essas regras de harmonia, que são números, e que a gente vai conseguir traduzir por expressões numéricas, então. Beleza? Então, para o Pitágoras, basicamente é isso daí. O som nada mais é do que o número. Então, o número ele está contido em toda a nossa realidade. O número está contido na nossa vida, o número está contido nas nossas proporções, o número está contido na natureza, o número está contido em absolutamente tudo. Portanto, a origem do universo, para o Pitágoras, seria o número. Vamos ver aqui, então, um outro filósofo pré-socrático chamado Parmênides de Eleia. Ele viveu entre 530 e 460 a.C. E ele faz parte da escola eleata, justamente porque ele é de Eleia. Olha só, o Parmênides, junto com Heráclito, ele vai ser um dos principais filósofos da antiguidade. Isso porque eles vão dar origem a duas tradições filosóficas distintas e complementares ao mesmo tempo. Enquanto o Heráclito vai dar origem a uma tradição mais voltada para a realidade empírica das coisas, o Parmênides vai dar origem a uma tradição mais voltada à idealização, certo? Então, portanto, há coisas mais difíceis da gente conseguir perceber. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês o porquê disso. Para o Parmênides, a arqué de todas as coisas é o ser. Ser, com S maiúsculo aí, né? O que vai ser esse ser? Eu gosto de dizer que é a primeira vez que a gente tem aí um Deus monoteísta na cultura ocidental. Embora o ser do Parmênides não seja Deus, né? Seja algo. Ele não usa em momento nenhum o termo tel para designar o ser dele, né? Então, olha só, ele vai jogar, vai ter um joguinho de lógica aí para a gente entender o que é esse ser do Parmênides. O ser é e o não ser não é. Isso quer dizer basicamente o quê? Que eu posso falar daquilo que é. Eu posso dizer aquilo que é, porque aquilo, afinal de contas, é. Né? E tá aí claro para mim que é. Agora, eu posso falar daquilo que não é? Eu posso pensar sequer naquilo que não é? O não ser, ele é o não ser. Ele é o nada. Pensa em nada aí. O ser, ele sempre existiu. Ou seja, não existe começo, meio e fim para esse ser. Ele sempre foi e ele sempre será. O ser é uno, ele é uma coisa só, ele é unido. O ser é perfeito, não existe nada de errado no ser. Quando a gente pensa nisso, eu gosto que vocês pensem no formato do círculo, que para os gregos é a forma geométrica perfeita. Então, desde que eu comecei a estudar aí, que eu estudei pela primeira vez o Parmênides, eu imagino esse ser como um círculo, justamente por conta disso. O ser é ele mesmo e ele não pode ser outro, porque aquilo que é si mesmo jamais poderá ser outra coisa que não si mesmo. Né? Vai dando uns bugs aí. O ser ele está fora da natureza, mas ele cria a natureza. Ele é a origem da natureza. Para que alguma coisa seja a origem de outra, é preciso que essa coisa esteja fora da natureza. Por isso que não pode ser nenhum daqueles elementos. O fogo, a água, não dá para ser nada disso, porque tudo isso está dentro da natureza. E todos esses elementos já vieram de algum outro lugar que os criou, beleza? Olha só, um trechinho aí de um fragmento que a gente tem do Parmênides. O que é nunca veio a ser, pois se veio a ser, um dia não era. E se não era, nunca poderia vir a ser. O que é absurdo. Ou seja,
aquilo que não é nunca vai vir a ser. Aquilo que não é não pode existir. E a gente não pode falar. A gente só pode falar daquilo que é. E aquilo que é o ser. É aquilo que existe. Difícil? Beleza. Vamos para o último dos nossos filósofos pré-socráticos, que vocês também já conhecem aí das aulas de química, provavelmente, que é o senhor Demócrito de Abdera, que viveu ali entre 460 e 371 a.C. e faz parte da escola, sim, senhoras e senhores, atomista. Né? O primeiro modelo atômico é o modelo de Demócrito. Então, com um total de 0 surpresas, de 0 pessoas surpresas, a gente tem o átomo como elemento principal do universo, como a arqué. O átomo ele é pleníssimo, né? O átomo é muito pleno, ele é. O vazio ele existe entre um átomo e outro, mas o átomo em si não faz parte desse vazio porque ele é pleno, tá? Há movimento. Então, o átomo ele está em constante movimento. Ele nasce, ele muda, ele perece. Ele nasce, ele muda, ele perece. Ele nasce, ele muda, ele perece. Ele vai de um lugar para o outro, sempre nessa movimentação, fazendo o mundo mudar. Existe uma quantidade infinita de átomos. E aqui a gente tem um trechinho da professora Maria Helena Chawila, da USP, explicando aí essa visão atômica do Demócrito. Vamos dar uma olhada. O pleno, ou o átomo, e o vazio são os princípios constitutivos de todas as coisas, geradas pelo contato entre átomos que se movem no vácuo, chocando-se, ricocheteando uns contra os outros, fazendo coisas nascer, mudar e perecer. Ou seja, todas as coisas do Demócrito são geradas a partir desse contato com os átomos. Beleza? Então, a gente chega ao fim dos filósofos pré-socráticos aqui. A gente viu os principais deles e a gente viu que todos eles estão se preocupando com o quê? Com encontrar a origem do universo, com responder aquelas 3 questões. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos, observando o mundo à sua volta, portanto, a natureza. Beleza, gente? Ok. Então, esses foram os filósofos pré-socráticos.